Números, capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, os quais saíram da terra do Egito por seus esquadrões, sob a condução de Moisés e Arão. E Moisés escreveu suas saídas conforme suas jornadas por ordem do Senhor. Estas, pois, são suas jornadas conforme suas partidas. De Ramessés partiram no mês primeiro, aos 15 dias do mês primeiro, no segundo dia da Páscoa saíram os filhos de Israel com mão alta, à vista de todos os egípcios. Estavam enterrando os egípcios os que o Senhor havia matado deles, a todo primogênito, havendo o Senhor feito também juízos em seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e assentaram acampamento em Sucote. E partindo de Sucote, assentaram em Etã, que está ao extremo do deserto. E partindo de Etã, voltaram sobre Piairote, que está diante de Baal-Zefon, e assentaram diante de Migdol. E partindo de Piairote, passaram por meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias pelo deserto de Etã, e assentaram em Mara. E partindo de Mara, vieram a Elim, de onde havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e assentaram ali. E partidos de Elim, assentaram junto ao Mar Vermelho. E partidos do Mar Vermelho, assentaram no deserto de Sim. E partidos do deserto de Sim, assentaram em Dovca. E partidos de Dovca, assentaram em Aluz. E partidos de Aluz, assentaram em Refidim, onde o povo não teve águas para beber. E partidos de Refidim, assentaram no deserto de Sinai. E partidos do deserto de Sinai, assentaram em Quibrote-Tavá. E partidos de Quibrote-Tavá, assentaram em Azerote. E partidos de Azerote, assentaram em Ritmá. E partidos de Ritmá, assentaram em Rimon-Pérez. E partidos de Rimon-Pérez, assentaram em Libna. E partidos de Libna, assentaram em Rissa. E partidos de Rissa, assentaram em Quielata. E partidos de Quielata, assentaram no monte de Séfer. E partidos do monte de Séfer, assentaram em Arada. E partidos de Arada, assentaram em Maquelote. E partidos de Maquelote, assentaram em Taate. E partidos de Taate, assentaram em Tera. E partidos de Tera, assentaram em Mítica. E partidos de Mítica, assentaram em Asmona. E partidos de Asmona, assentaram em Moserote. E partidos de Moserote, assentaram em Bene-Jaacã. E partidos de Bene-Jaacã, assentaram em Horge-de-Gade. E partidos de Horge-de-Gade, assentaram em Jotatá. E partidos de Jotatá, assentaram em Abrona. E partidos de Abrona, assentaram em Ezion-Geber. E partidos de Ezion-Geber, assentaram no deserto de Zim, que é Cádiz. E partidos de Cádiz, assentaram no monte de Hor, na extremidade da terra de Edom. E subiu Arão o sacerdote ao monte de Hor, conforme o dito do Senhor, e ali morreu aos 40 anos da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mês quinto, no primeiro dia do mês. E era Arão de idade de 123 anos, quando morreu no monte de Hor. E o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul na terra de Canaã, ouviu como haviam vindo os filhos de Israel. E partidos do monte de Hor, assentaram em Zalmona. E partidos de Zalmona, assentaram em Punom. E partidos de Punom, assentaram em Obote. E partidos de Obote, assentaram em Ijeabarim, no termo de Moabe. E partidos de Ijeabarim, assentaram em Dibongade. E partidos de Dibongade, assentaram em Almon-de-Blataim. E partidos de Almon-de-Blataim, assentaram nos montes de Abarim, diante de Nebo. E partidos dos montes de Abarim, assentaram nos campos de Moabe, junto ao Jordão de Jericó. Finalmente assentaram junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nos campos de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nos campos de Moabe junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão à terra de Canaã, expulsareis a todos os moradores daquela terra de diante de vós, e destruireis todas suas imagens esculpidas, e todas as suas imagens de fundição, e arruinareis todos os seus altares pagãos, e expulsareis os moradores da terra, e habitareis nela, porque eu a dei a vós para que a possuais. E herdareis a terra por sortes por vossas famílias, aos muitos dareis muito por sua herança, e aos poucos dareis menos por herança sua, onde lhe sair a sorte, ali a terá cada um,
pelas tribos de vossos pais herdareis. E se não expulsardes os moradores daquela terra de diante de vós, sucederá que os que deixardes deles serão por aguilhões em vossos olhos, e por espinhos em vossos lados, e vos afligirão sobre a terra em que vós habitardes. Será também, que farei a vós como eu pensei fazer a eles.